Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Antes de dobrarmos os joelhos, precisamos silenciar a alma. Feche os olhos por um instante, respire fundo, deixe de lado as distrações, em tempos de confusão e relativismo. Deus não deseja falar conosco não com ruído, mas com verdade. A verdade que confronta, que transforma, que liberta. A Bíblia declara em Isaías 5:20: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. A palavra ai não é apenas uma exclamação, é um alerta divino. Um aviso sério como quem diz, cuidado, você está prestes a ultrapassar um limite perigoso. Deus não está apenas julgando o mundo lá fora, Ele está falando comigo e com você. Sobre as vezes que tentamos justificar o pecado, disfarçá-lo, amenizá-lo. É sobre quando deixamos de chamar o mal de mal e começamos a tolerá-lo dentro de nós. Quando o coração começa a confundir o que é certo e errado, estamos em um território perigoso. O problema não está apenas em fazer o mal, mas em chamá-lo de bem. É aí que a consciência se apaga, a sensibilidade espiritual se perde e o pecado se disfarça de liberdade. O que antes nos feria, agora é aceito. O que antes nos escandalizava, agora é celebrado. Vivemos dias em que a cultura prega tolerância absoluta. Não à luz, mas às trevas. Somos pressionados a aceitar verdades pessoais, mesmo quando essas ideias contradizem frontalmente a palavra de Deus. Dizem que amar é concordar, que ser gracioso é se calar e que as convicções é julgar. Mas o Senhor não nos chamou para seguir a multidão. Ele nos chamou para firmar os pés em sua verdade imutável. A palavra de Deus não evoluiu com o tempo, ela é eterna. O que ele chamou de pecado no princípio ainda é pecado hoje. O que ele declarou como santo continua sendo santo. Mesmo que o mundo diga o contrário, Deus não negocia a sua santidade. Mas muitos, em nome de uma falsa liberdade, têm trocado a verdade pelo conforto e o arrependimento pela convivência. Quantas vezes ouvimos, é só uma vez, não precisa exagerar, todo mundo faz isso. Essa é a linguagem da carne tentando silenciar o espírito. Mas o Senhor nos alerta. O salário do pecado é a morte. Não apenas morte física, mas morte espiritual. Distanciamento da paz, afastamento da presença. A alma vai secando e nem percebemos. O sistema desse mundo nos ensina a guardar rancor, buscar vingança, defender nossa própria justiça. Eles erraram com você. Reaja. Não perdoe. Eles não merecem. Viva a sua verdade. Mas o Evangelho nos chama para um caminho mais alto, um caminho estreito, um caminho que confronta nosso orgulho e cura nossas feridas. Romanos 12 nos exorta: não se deixem vencer mal, mas vençam o mal com o bem. Isso significa não responder à ofensa com outra ofensa. Não pagar traição com vingança. Não deixar que a amargura determine nossas decisões. Deus nos chama a sermos semelhantes a Cristo, mesmo quando custa. Porque seguir Jesus exige cruz. E cruz não é conforto, é entrega. O mal nem sempre grita. Às vezes ele sussurra. E o faz com sutileza. Ele se esconde em conversas que parecem inocentes, mas são cheias de fofoca.
Se mascara de autoestima, mas é orgulho disfarçado. Se apresenta como gentileza, mas carrega concessões perigosas. É por isso que muitos caem sem perceber, porque o pecado nem sempre chega como um lobo. Às vezes, vem vestido de cordeiro. Se não vigiarmos, começamos a tolerar o que antes rejeitávamos. Começamos a relativizar o que Deus chamou de perigoso. A consciência adormece, a alma perde o temor e a linha entre o certo e o errado se apaga. Precisamos examinar o coração com urgência. É tempo de sermos sinceros diante do Senhor e perguntar: será que ainda estou sensível à sua voz? A palavra nos alerta em Provérbios 6, 12 e 15, sobre aquele que vive para causar divisão, espalhar mentiras, desprezar a verdade e influenciar outros para o mal. Deus não ignora esse tipo de vida. O texto é claro: a sua destruição virá repentinamente. Não por crueldade divina, mas porque essa pessoa rejeitou a correção. Quantas vezes Deus tentou nos alertar e tampamos os ouvidos? Quantas vezes Ele falou por meio de sua palavra, de um sermão, de um amigo fiel, e ignoramos? O fim de um coração endurecido é ruína, porque prefere a razão própria ao arrependimento. Por isso, hoje é dia de perguntar: minhas palavras edificam ou destroem? Estou falando o que Deus pensa ou apenas o que agrada? Nem todas as guerras são travadas aos olhos dos outros. Algumas das maiores batalhas acontecem no silêncio da mente, nas intenções do coração. Pensamentos contaminados, motivações egoístas, desejos ocultos, tudo isso pode nos afastar de Deus antes mesmo que as mãos toquem o pecado. O inimigo muitas vezes não bate a porta com algo escandaloso, ele se infiltra por feridas mal curadas, por mágoas não entregues, por sucessos que alimentam a soberba. A Bíblia diz que o coração é enganoso, por isso não podemos confiar em nossos sentimentos. Precisamos da palavra para revelar o que está escondido. Como lâmpada, ela ilumina os cantos escuros da alma e nos mostra onde precisamos mudar. Se há algo em nós que entristece o espírito, que o Senhor nos mostre hoje, agora, antes que seja tarde. Há algo poderoso na convicção. Ela não vem para nos condenar, mas para nos conduzir de volta. Se ao ouvir essa palavra você percebe longe de Deus, saiba, Ele não está apontando o dedo, mas abrindo os braços. O Senhor não rejeita um coração quebrantado, Ele não despreza quem se humilha. Ele transforma o amargo em doce, as trevas em luz, a culpa em paz. A palavra em Hebreus 4:12 nos lembra que a Escritura é viva e eficaz. Ela penetra fundo, discerne pensamentos, revela as intenções. Se há pecado, Ele pode purificar. Se há frieza, Ele pode reacender o fogo. Se há vergonha, Ele cobre com graça. Deus não quer apenas que você ouça esta mensagem, Ele quer que você volte para os braços dEle. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Oração do salmista Davi, no Salmo 51, versículo 10. Esse é o clamor de quem entendeu que não precisa de maquiagem espiritual. Precisa de transformação real. Santidade não é uma aparência, é uma natureza moldada pelo Espírito. Não é perfeição humana, é dependência de Deus. Não é isolamento do mundo, é resistência ao pecado. Não queremos mais viver à beira do abismo, flertando com aquilo que Jesus morreu para destruir. Queremos ser completamente dele, não mornos, não indecisos,
cheios do Espírito, inflamados pelo fogo santo, limpos por dentro e por fora. Que nossos olhos não desejam o que Ele reprova, que nossas mãos não toquem o que não glorifica, que nossos passos nos levem à vida, não à queda. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Em um mundo onde tudo muda, onde opiniões se contradizem e valores se confundem, temos um fundamento inabalável, a palavra de Deus. Que nossa vida seja edificada nela, que nosso coração seja moldado por ela, que nossos passos sejam guiados por aquele que é a própria verdade. Hoje, o convite é para que você não se conforme com o que o mundo diz, mas que firme sua fé no que Deus não muda, que você se comprometa a buscar a santidade, a resistir ao pecado, a viver pela graça e pela verdade. Que a sua vida reflita Jesus em cada palavra, atitude e decisão. Por isso vamos orar. Senhor Jesus, diante da Tua palavra e da Tua verdade, venho me humilhar e entregar meu coração em Tuas mãos. Reconheço que muitas vezes me afastei do Teu caminho, aceitei o que não Te agrada e suavizei o pecado. Por isso, meu Deus, eu Te peço perdão, Senhor, pelas vezes que deixei minha consciência endurecer meu coração e se afastar de Ti. Senhor Jesus, Tu és a minha luz em meio às trevas, minha força quando fraquejo e meu caminho seguro. Peço que me purifiques com Teu sangue, que me enchas do Teu Espírito Santo e que renoves em mim um coração puro e obediente. Ajuda-me a rejeitar o que desagrada a Ti e a viver plenamente para a Tua glória. Senhor Jesus, guia meus passos, fortalece minha fé e dá-me coragem para resistir às tentações deste mundo. Que a minha vida seja um testemunho vivo do Teu amor e da Tua santidade. Eu Te entrego tudo hoje, confiando na Tua graça e na Tua misericórdia. É o que eu Te peço em o nome santo do Senhor Jesus. Abençoe meu irmão que ora comigo agora e abençoe a minha irmã em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Amém e amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe aqui os seus comentários e se inscreva aqui no canal. Que Deus possa te abençoar. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.